O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 28 de agosto. 32 pessoas são mortas em confrontos em Trípoli, capital da Líbia. Mais uma rodada, mais uma leva de tensões na Líbia. Lembrando que a Líbia, né, desde da Guerra Civil, que depois teve a intervenção da OTAN, depois que se tornou outra Guerra Civil, e aí tivemos uma outra Guerra Civil, mas na verdade é um capítulo de uma Guerra Civil permanente, né, no país, desde a intervenção e da morte do Gaddafi. Nós temos uma situação de tensão permanente na Líbia, com diversos atores armados, a gente já comentou aqui desse assunto antes, infelizmente, e lembrando que eram para ter sido realizadas eleições na Líbia, que foram progressivamente adiadas, tanto pela pandemia quanto pelo fato de que os atores envolvidos não chegam num acordo para as eleições, né? E agora nós temos na Líbia, em diversos momentos, 2 ou até mesmo 3 grupos se nomeando, se reconhecendo como o legítimo governo da Líbia, e obviamente isso não reconhecido, né, pelos outros atores. E esses confrontos no final de semana, que deixaram 32 pessoas mortas, pelo menos 159 feridas, foram os confrontos mais violentos na capital, em Trípoli, tá, especificamente, nos últimos 2 anos. Dentre as pessoas feridas, estão várias em estado grave, ou seja, infelizmente esse número pode aumentar. Dentre as pessoas mortas está um comediante líbio que fazia muito conteúdo nas redes sociais, chamado Mustafa Baraka. Ele estava filmando, né, as manifestações que estavam ocorrendo contra a presença de milícias no país e contra a corrupção, e ele foi baleado, tá, nesses confrontos. E os 2 atores, né, do confronto, de um lado isso é o governo da Unidade Nacional, que é baseado em Trípoli, contra a facção, integrantes, melhor dizendo, da facção do Fatih Bashagha, que é apoiado por Tobruk. Tá? Lembrando que o terceiro grande ator é o Khalifa Haftar, né, o principal comandante militar, e o Khalifa Haftar e o Bashagha são aliados em alguns momentos, em outros nem tanto, né? São 2 facções que às vezes cooperam, às vezes não. Então, infelizmente, um final de semana de violência na Líbia. Ainda no norte da África, meu caro Matias, o Marrocos chamou de volta o seu embaixador em Tunis, capital da Tunísia, já que a Tunísia recebeu, né, como parte da sua conferência de investimentos pan-africanos, e a gente vai falar até um pouquinho mais dessa conferência depois, quando a gente falar da presença do Japão nessa conferência, a Tunísia convidou a Frente Polisário, né, do Saara Ocidental, que o Marrocos reivindica como seu território, né, e a Frente Polisário é o principal grupo de independência do Saara Ocidental. Como a Tunísia, então, convidou o Brahim Ghali para essa conferência, o Marrocos disse que esse foi um ato hostil e prejudicial às relações fraternas entre os 2 países, e é um ato grave e sem precedentes que atinge os sentimentos do povo marroquino. Então, chamou de volta o seu embaixador em Tunis como reprimenda por esse convite. E só como curiosidade, depois a gente vai falar mais nos comentários, né, meu caro Matias, lá no fim do programa, comentários dos nossos ouvintes, mas o New York Times, essa semana, publicou uma matéria escrita pela Alyssa Rubin, que foi também publicada em português na Folha de São Paulo, chamada Países do Oriente Médio disputam nuvens para tentar plantar chuvas, né? E eu disse que é curioso porque semana passada a gente falou, né, da Força Aérea Chinesa usando um drone para, entre aspas,
plantar chuvas, né? E vários dos nossos ouvintes mandaram comentários, mandaram materiais sobre isso. E, para quem se interessar, tem a matéria, tanto no original em inglês quanto em português, no site da Folha de São Paulo. Notícia da terça-feira passada, dia 30 de agosto. Clérigo iraquiano pede que apoiadores voltem para casa após violência em Bagdá. Tivemos também um final de semana bastante violento, né, em Bagdá, no Iraque como um todo. E muito provavelmente, se não fosse a tentativa de assassinato contra a Cristina Kirchner na última noite, né, a gente está gravando esse programa na sexta-feira, dia 2 de setembro, muito provavelmente o Oriente Médio ou o Iraque acabaria sendo um dos blocos do programa. O que aconteceu? A gente falou algumas vezes do Iraque nos últimos programas, né? Vamos aqui recapitular brevemente. Né? Nós tivemos eleições no Iraque e as eleições resultaram num parlamento travado, tá, dividido entre diversos partidos, inclusive com grande representação, né? Se você pensar ali em partidos, por exemplo, com pelo menos 10 representantes, e a maior bancada, né, do parlamento iraquiano, ou seja, a maior, não a maioria, com 73 cadeiras de 329, era do movimento sadrista, do clérigo xiita, o Muqtada al-Sadr. Porém, como você, repito, né, você tem um parlamento completamente pulverizado. Não foi possível formar um governo viável no país desde as eleições de outubro de 2021. Os sadristas, em diversos momentos, falavam da necessidade de novas eleições. Ele também falou que ele não faria as coalizões propostas, porque ele não iria se meter com os grupos tradicionais da política, com os políticos corruptos, esse discurso. Tivemos episódios anteriores, né, e a gente comentou em programas recentes, então invasão do parlamento, invasão da Zona Verde. E aí o que aconteceu agora, então, nesse final de semana? O Muqtada al-Sadr falou que iria se retirar da política. Falou, vou me aposentar da política, tá? Cansei, porque é todo mundo corrupto, tá? Não quiseram fazer as reformas que a gente propôs, não quiseram convocar novas eleições, então vou me aposentar da política. E aí, nós tivemos uma série de protestos, especialmente em Bagdá, envolvendo os movimentos sadristas, que foram reprimidos por outros grupos opositores e pelo governo, com um detalhe importante que a gente já mencionou aqui. Hoje, quando a gente fala de partidos e grupos políticos no Iraque, todo partido, todo grupo político iraquiano tem uma milícia para chamar de sua. Então, assim, tem um partido e tem um braço armado. O Muqtada al-Sadr, no caso, ele tem os chamados Batalhões da Paz. É um nome, né, curiosíssimo, né? Batalhões da Paz. Né? O Saraya al-Salam. Né? Lembrando que Salam é paz em árabe. E contra eles estavam os grupos representando outros partidos, inclusive outros grupos xiitas. Tá? Nós tivemos confrontos entre xiitas, mas... Sempre lembrando, né, que o Iraque é um dos poucos países muçulmanos de maioria xiita e que durante, né, o regime Saddam Hussein, que era sunita, faziam parte da oposição, muitas vezes armada também. Isso. Então, nós tivemos um cenário de muita violência, porque envolvendo esses diversos grupos, mais as forças do governo. Tivemos, pelo menos, né, aí algumas contas falam em pelo menos 30 pessoas mortas, outras vão aumentar esses números, tivemos muitas pessoas feridas. Tivemos também mortos em Bassorá, que é a principal cidade ao sul, a principal terminal de exportação de petróleo do Iraque. Alguns de vocês devem conhecer Bassorá pelo nome em inglês, né? Basra, porque muitas vezes fala sem a transliteração e tal. E, curiosamente, Bassorá é uma cidade, é uma cidade de maioria sunita dentro do Iraque. Tá? Então, também tivemos mortes em Bassorá. E aí, o presidente iraquiano, lembrando que o Iraque é um parlamentarismo, o presidente iraquiano disse que, como parte, né, das medidas para conter as manifestações e o descontentamento popular, talvez fosse o caso de convocar novas eleições. Porém, isso depende do quê? Do parlamento e do primeiro-ministro interino, né, o Mustafa al-Kadhimi. Só que assim, ele é interino já tem quase 2 anos. Então, foi um fim de semana de bastante violência, é um cenário bastante tenso. Depois, como a notícia que o próprio Matias, né, leu, o al-Sadr pediu para os seus apoiadores voltarem para suas casas para diminuir a violência. Ainda assim, existe uma tensão permanente no Iraque. A gente já falou aqui que, infelizmente, uma guerra civil no Iraque é muito mais uma questão de quando do que se. Países pediram para os seus cidadãos saírem do Iraque, como o Kuwait.
Alguns países chegaram a evacuar suas embaixadas, tá? Como foi o caso da Embaixada dos Países Baixos, pelo menos. Tanto a Embaixada dos Estados Unidos quanto a Embaixada do Irã foram alvo de ataques de manifestantes, inclusive. Então, foi um fim de semana bastante tenso no Iraque. Também na última terça-feira, sequestro de jovem albino leva a massacre no Madagascar. Tivemos pelo menos 19 pessoas mortas em Madagascar. Por quê? Nós tivemos na cidade de Ikongo, que fica a 300 quilômetros da capital, um rapaz albino, tá? Ele foi sequestrado, um menino, na verdade, né? Ele foi sequestrado, lembrando que em algumas regiões, né, do continente africano existem questões envolvendo pessoas com albinismo, que elas tanto são alvo de violência, porque pessoas com albinismo seriam símbolos de má sorte, seriam... amaldiçoados. Amaldiçoados. Amaldiçoados é um termo melhor. Que nem já foram os ruivos num passado recente. Ou então, às vezes, elas são sequestradas para serem utilizadas em alguns rituais que têm um componente de violência, inclusive. Enfim. E existem redes de proteção também em alguns países por conta dessas crenças para preservação, né, da população albina, né, que é uma questão de genética, né, recessiva, né. E o que aconteceu? Cerca de 500 pessoas nessa cidade cercaram a delegacia onde estavam os 4 suspeitos do sequestro, do rapto, tá? Muitas pessoas estavam utilizando armas brancas, né, como facões, pedaços de pau e tal, e pedindo que os suspeitos fossem entregues, né, para serem linchados, basicamente. Por volta das 11 horas da manhã, as pessoas tentaram entrar na delegacia, e aí tentaram invadir a delegacia, né? Tentaram tomar a delegacia, e os policiais abriram fogo contra os manifestantes, e aí tivemos pelo menos 19 pessoas mortas, tá? Dessas 19 pessoas mortas, pelo menos uma, tá, é um policial, o restante não está discriminado na matéria da AFP, no caso, da agência France Presse. E 34 pessoas estão feridas, tá? Também segundo a France Presse, em algumas regiões do continente africano, nós temos essa crença falsa de que pessoas com albinismo também podem ser mágicas, utilizadas em rituais, ou até mesmo elas são alvos de violência nesses rituais. E, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, citado na matéria da France Presse, que a gente também vai citar o Alto Comissariado mais para frente, nos últimos 2 anos, cerca de 14 pessoas albinas foram sequestradas ou mortas em Madagascar, tá? Ainda na parte sul do continente africano, meu caro Matias, a África do Sul, na verdade uma corte na África do Sul, manteve, né, a decisão de impedir um projeto da Shell de explorar petróleo e gás na costa sul-africana, na costa índica da África do Sul, usando ondas sísmicas. Tá? Em 2014 teve a decisão original, e quando grupos ambientalistas entraram na justiça, né, afirmando que esse tipo de exploração é incipiente e traz muitos danos ao meio ambiente e à vida marinha. E agora a corte manteve essa decisão, proibindo esse projeto da Shell de usar ondas sísmicas para explorar petróleo e gás. A Zâmbia, por sua vez, anunciou um acordo de 1,3 bilhão de dólares com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, afirmando que isso é necessário para recuperar a economia do país, que está em default, né, entre aspas, em calote do seu débito externo desde 2020. Os críticos do acordo, entretanto, falam que esse acordo ele é de um valor muito baixo, que ele vai permitir apenas o pagamento de dívidas no curto prazo a credores privados europeus, especialmente da França e do Reino Unido,
que ele não será suficiente para, de fato, recuperar a economia do país e que ele impõe diversas condições de austeridade à economia zambiana que também seriam prejudiciais nesse curto prazo de pós-pandemia. E ainda na parte sul do continente africano, meu caro Matias, uma notícia de hoje, o Zimbábue vai transferir 2.500 animais do sul para o norte do país, já que o sul está sofrendo uma grande seca, tá? Que tem sido a maior causa de morte da vida selvagem do Zimbábue. Tá? Segundo a Associated Press, serão 2.000 impalas, 400 elefantes, 70 girafas, 50 búfalos, 50 gnus, 50 zebras, 10 leões e 10 cães selvagens africanos serão transferidos da reserva do Vale Savé para outros 3 santuários ao norte, em Sapi, Matussadonha e Xizarira, tá? Um trajeto de cerca de 700 quilômetros. Notícia da última quarta-feira, dia 31 de agosto. Israel realiza ataques contra alvos na Síria. Israel disparou mísseis contra a base aérea de Alepo, na Síria, supostamente, né, segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, para atingir a pista da base e também depósitos próximos a ela, provavelmente terem carregamentos de munição originária do Irã. Segundo a imprensa estatal síria, afirmou apenas que os sistemas de defesa aéreos na região foram acionados e que não há vítimas, ou seja, não falou necessariamente do ataque ou da origem do ataque, né? Lembrando que o Israel não tem a prática de reconhecer esses ataques aéreos quando eles acontecem, né? Porém, o governo israelense, mais de uma vez, já disse que disparou, que atingiu alvos dentro da Síria que sejam ligados ao Hezbollah libanês. Tá? Então tivemos esses ataques aéreos contra a base aérea de Alepo. Ainda em relação a Israel, uma corte israelense condenou a 12 anos de prisão o Mohamed El-Halabi. Ele era o diretor da ONG World Vision International, Visão Internacional Mundial, enfim, algo do tipo, uma organização de caridade que o governo de Israel acusa de desviar fundos, né, de doações para o Hamas. Tá? O que acontece? O julgamento, que conclui um caso de 6 anos, e o julgamento ocorreu em Beersheba, né, no sul de Israel, talvez a principal cidade do sul israelense, ele foi criticado pelo alto grau de falta de escrutínio público, falta de divulgação sobre as informações, dizendo que ele seria um julgamento com motivações políticas, né, que foi criticado por grupos de defesa de direitos humanos, como, por exemplo, a Human Rights Watch, dizendo que o Halabi ele foi mantido sob custódia por 6 anos, baseado em evidências que são mantidas em segredo, que diversas investigações rejeitaram, fazendo um julgamento que é uma farsa. É uma farsa do devido processo legal. Tá? Basicamente isso.